O segredo está no poder. Tem muitas coisas que eu posso fazer, mas não significa que eu devo fazer. E é interessante que o fato de eu saber que posso fazer me dá uma margem, me possibilita o pensamento de como eu posso, eu vou fazer, porque eu posso fazer. E hoje é o início da lição que fala sobre queda e redenção, que são princípios básicos. Fala também da doutrina da salvação, o porquê de nós sermos pecadores, como o pecado em todo mundo, o que é o pecado, por que nós necessitamos de Jesus. A ideia é que nós vamos entender um pouco disso nas lições seguintes. Então, a lição 1 fala sobre a queda do homem lá no Jardim do Éden, que está baseado lá no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo 6, que traz algo muito interessante, que traz muitas lições para nós, que diz assim: E, vendo uma mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a mulher desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui nós vemos coisas interessantes. Primeiro, nós vemos que na maioria das vezes comemos com os olhos. Sabe quando você vai comprar algo, você vê lá uma coxinha, primeiro você olha, você vê aquele negócio bonito e você vai e compra. Quando você vê uma roupa, você olha, você acha bonito, você veste, aí você compra. Primeiro nós comemos com os olhos. E aqui a lição traz o seguinte: a Bíblia vai dizer: primeiro Eva viu que a árvore era boa, depois a árvore ela era desejável aos olhos, depois ela era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Depois ela tomou e comeu, mas antes do ato dela comer, ela primeiro olhou e ela comeu com os olhos. Isso é muito importante. Cuidado com o que você anda olhando, cuidado com a vista. E nós sabemos que Eva, ela pecou porque ela queria pecar, ela tinha esse desejo, mas ela queria estar baseada em algo. E a serpente então deu a ela que ela precisava para então cometer o seu pecado. E é muito interessante que as coisas que vêm, as bandejas que vêm para a gente são assim. Não vai acontecer na sua vida de vir um monstro e você pegar o monstro. Não, vem aquela coisa boa. O diabo, ele nos oferece coisas boas, coisas bonitas, coisas belas aos nossos olhos. Ele não quer que nós sejamos... O diabo não quer que nós tenhamos medo dele. Ele quer que nós sejamos amigos dele. Ele quer nos oferecer as coisas para que a gente venha se afastar de Deus. Perceba que o diabo, ele cometeu um pecado, o orgulho dele de querer ser mais do que Deus, de querer ser igual a Deus. Ele foi punido. E agora ele tenta de todas as formas que nós nos afastemos de Deus, assim como ele foi afastado de Deus. Então o propósito dele é afastar as pessoas de Deus, porque ele sim foi afastado, ele quer se vingar de Deus. E ele não vai fazer isso colocando medo nas pessoas, porque quando eu estou com medo eu busco a Deus, eu oro a Deus. Não, ele vai colocar em mim um sentimento de que eu posso tudo, vai colocar em mim um sentimento de que eu sou o dono de mim, a vida é minha, o corpo é meu. Então sabe, o diabo não quer você depressivo, não quer você em casa chorando porque aí você vai buscar Deus. Ele quer você na balada, quer você no baile funk, quer você prostituindo, cultuando o seu corpo, bebendo bebida alcoólica, bebendo bebida alcoólica, enfim. Ele quer você fazendo coisas que desagradam a Deus, que afastam a presença de Deus. Ele não quer você triste, porque quando eu sou fraco, eu sou forte, porque eu busco a Deus e Ele me fortalece. E Ele não quer isso de nós. Então perceba que primeiro Eva, ela namorou o fruto, ela olhou, era bom, era bonito. Interessante, depois que ela tomou, ela comeu e ela deu para o marido. Perceba que ela não queria que o marido passasse mal, por exemplo. Ela não deu para o marido para que o marido se ferrasse. Ela olhou, gostou, pegou, comeu e deu para o marido. Cuidado com o que te dão, cuidado com o bem que as pessoas te dão. Muitas das vezes vem coisas boas para nossas mãos, a gente olha, nossa, que legal, muito obrigado, mas é preciso ver a procedência daquilo. Nós precisamos saber o que é que está nos dando. E é muito interessante porque ela comeu, gostou e deu. E ele, bom, se ela gostou, eu vou gostar também. E aí pegou e caiu e pecou. Então é muito importante nós vemos que o pecado, a tentação vai se originar com os nossos olhos, com a cobiça dos olhos. Então cuidado com o que você está olhando. Então Deus colocou Adão e Eva no paraíso para viver uma história de amor,
Para tanto, Deus deu a ele o livre-arbítrio, que é o requisito essencial para a existência de qualquer tipo de amor, de bondade, de obediência e de felicidade. E eles escolheram o pecado. Eles tinham a opção de escolher. Escolheram o pecado. Eles escolheram desobedecer a Deus. Deus, então, usando do mesmo princípio de justiça da queda, prometeu que derrotaria o mal por intermédio de um homem, Jesus Cristo. Agora, todos que querem ter comunhão com Deus entregam suas vidas a Jesus e são salvos pela graça, mediante a fé. Não é dom de vós para que ninguém se glorie. Então, a lição ela vai trazer o seguinte: como por um homem, Adão, veio o pecado, por um homem, Jesus veio a salvação. E é muito importante nós mudarmos muitos conceitos, porque, por exemplo, por causa de Adão veio o pecado, por causa de Adão hoje nós somos pecadores. Se Adão estivesse aqui, Adão é cascudo em Adão, porque por causa dele veio o pecado. Sabe esse sentimento de ódio que nós temos por Adão, porque ele trouxe o pecado para nós, ele nos fez pecadores? Nós temos que ter o oposto com Jesus, sabe? Nossa, como Jesus é bom. Nossa, como Jesus nos proporcionou vida, nos proporcionou abundância de saúde. Sabe, se Jesus estivesse aqui, ia dar um abraço nele e agradecer a ele por tudo que ele fez. Mas Jesus está aqui, ele está aí, ele está em todos os lugares. Então tudo que tem vida louve ao Senhor. Sabe, é muito comum nós termos um sentimento de raiva, de cobrar Adão pelo pecado que ele fez, mas não temos esse mesmo sentimento de louvor, de render graças a Jesus pela bondade, pela misericórdia que ele teve para conosco de nos salvar. Então entendam que aqui a lição ela vai trazer duas portas, a porta larga e a porta estreita. A porta larga quando a porta larga, quando Adão abriu, sendo que não era para ele abrir, trouxe o pecado entrou no mundo e com o pecado veio a morte. E Deus não queria que ele abrisse, mas ele desobedeceu e abriu. E a porta estreita, Jesus não precisava ter feito, Jesus era Deus, mesmo assim ele deu a vida dele, para abrir a porta. Depois ele vai dizer que ele é a porta, que nos proporciona a graça, nos proporciona a salvação. Então são duas portas e nós estamos no meio, então decida qual porta você quer ir. Sabe, estreita é a porta para a salvação, é um caminho difícil, é um caminho árduo, não é um caminho de facilidade. No mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então, nós vemos que Jesus, ele vem para nos dar vitória. Então, o ato de justiça de Jesus nos salva, sabe? Não é porque eu mereço, mas porque Ele é bom, porque Ele me ama, porque Ele te ama. E aqui, então, nós vamos entrar nessa história do pecado. A história da queda é a nossa história. Nós estamos falando aqui da nossa história, da nossa origem. É a narração do nosso fracasso enquanto raça humana, de como os nossos mais antigos ancestrais, que representam a humanidade, levantaram-se contra Deus por ingratidão e ambição e caíram ao engano da serpente. Percebam, ingratidão e o que? Ambição. Eles não eram gratos a Deus por tudo que Deus tinha dado a eles. Deus criou eles, deu a eles autoridade sobre tudo que existia e distribuiu várias riquezas. Mas não, eu quero a única coisa que eu não poderia ter. E a gente vê a ambição. Eu quero ser igual a Deus, eu quero ter o mesmo conhecimento de Deus. Sabe, nós queremos todos os momentos isso, nós queremos ser os deuses da nossa vida, queremos tomar as decisões. Mas é engraçado porque você não pode estalar o dedo e fazer o coronavírus ir embora, você não pode estalar o dedo e fazer a AIDS sumir. Você não é Deus. Então nós precisamos nos colocar nessa posição de que nós não somos deuses, nem livres da nossa vida. Sabe, a qualquer momento você pode infartar. Você não pode negar isso, você não pode controlar tudo. Sabe, muitas pessoas entendem o conceito de livre-arbítrio, mas por que você escolheu esse nome? Não foi você que escolheu o seu nome, foi seu pai, foi sua mãe. Por que você escolheu a maternidade onde nasceu? Mas não foi você que escolheu a maternidade onde nasceu. Sabe, você não é tão livre quanto pensa que é. Então nós precisamos nos colocar nessa posição de ser gratos a Deus, porque Ele nos dá o necessário. Imagina um filho que pede tudo pro pai e o pai dá tudo. Ele se torna uma pessoa mal acostumada, e quando ele pede, o pai não tem condição de dar, faz cara feia, faz o pai passar vergonha, fica com raiva, quer bater no pai. Então Deus é um Deus que diz não, para nos educar, para nos moldar, para que a gente venha entender que o mundo não gira em nosso redor. A centralidade é Jesus, Ele é o centro de tudo. Por isso que é tudo Cristo-centro. Tópico 1, a queda. Deus, Ele criou o homem e a mulher e colocou no jardim do Éden, porque Deus tinha estabelecido um maravilhoso projeto para a raça humana,
onde não havia sofrimento, angústia e morte. Percebam que Deus sempre quer o melhor para o seu povo. Porém, Adão e Eva precisavam provar que amavam a Deus. E como é que eu provo que amo a Deus? Obedecendo a Ele. Por isso Deus plantou uma árvore proibida e advertiu que eles não poderiam comer daquele fruto. Entretanto, Adão e Eva comeram do fruto, ou seja, desobedeceram a Deus e morreram espiritualmente. A desobediência mata. Numa fração de tempo, eles não eram mais os mesmos. Caíram desgraçadamente e perderam a comunhão com Deus. Eles mudaram. Por tal razão, a queda do homem pode ser considerado o fato mais dramático da história da humanidade. Sabe, é muito interessante porque Salomão vai dizer o seguinte: não há um justo sequer que não peque. Davi, quando ele peca, ele diz assim: Senhor, pode tirar o que quiser, só não retira de mim a tua presença. Perceba que quando nós pecamos, Deus se afasta de nós, nós afastamos Deus, afastamos a presença de Deus de nós. E não há punição maior do que perder a presença de Deus, perder a comunhão com Deus, porque dele nós somos gerados, nós somos criados à sua imagem e semelhança, nós somos feitura dele. E quando o peixe sai do mar, ele morre. Quando a árvore sai do solo, ele morre. O que é que acontece quando o homem perde a comunhão com o seu Criador? O que é que acontece quando o homem sai da presença de Deus? Ele morre espiritualmente, como aconteceu com Adão. Essa é uma história dramática que acontece com nós. Sabe, o nosso pecado nos afasta de Deus. E muitas das vezes a gente se acostuma com a vida que nós estamos vivendo, que nós nem temos mais essa saudade. Por isso que Jesus diz: lembra-te do teu primeiro amor e volta. Então este é o conceito de queda, morte espiritual por desobediência. Percebam que é uma decisão que nós tomamos de obedecer ou não a Deus. Então a gente muitas das vezes quer botar a culpa no diabo, mas a escolha é nossa. Nós tomamos a última decisão. Então, a queda, ela marca a ocasião do rompimento entre o homem e Deus. O pecado entrou no mundo e por ele veio a morte. Interessante que o homem, ele fez o mundo e não deixou um lugar para Deus.